Fala, nação rubro-negra! A quarta-feira foi movimentada no Ninho do Urubu. Teve homenagem para o nosso Bruno Henrique pelos 100 gols com o manto sagrado. Um momento emocionante para um dos grandes ídolos da história recente do Mengão. Mas o que realmente sacudiu a imprensa esportiva foi a chegada de Jorginho ao Rio de Janeiro. Será que vem novidade por aí? O Flamengo está de olho no volante da seleção italiana? No vídeo de hoje, vamos conferir tudo o que o pessoal do Sport Center falou sobre esse assunto. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bruno Henrique, desde a estreia no Flamengo, 288 jogos oficiais, 100 gols marcados, 52 assistências e 15 títulos pelo rubro-negro. Eu sou muito suspeito para falar do Bruno Henrique, eu sou fã declarado do atacante do Flamengo. A história dele é muito bonita e a gente fala um pouco sobre essa homenagem, 100 gols com a camisa do Flamengo. Vamos acionar o Pedro Henrique Torre trazendo as informações do Flamengo, homenagem ao Bruno Henrique. Vai que é a sua, Pedro. Valeu, pessoal. Dia de treinamento aberto para a imprensa, pelo menos parte dele aqui no Ninho do Urubu. Podemos acompanhar parte da atividade do técnico Felipe Luiz, que está também com parte do elenco. Alguns jogadores servindo as suas seleções na data FIFA e, pelo que podemos observar aqui, Bruno Henrique e Danilo ainda não foram a campo. Estão ali, mas na academia, fazendo as atividades para se recuperar totalmente das lesões musculares, ficaram fora das finais do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu, bicampeão, diante do Fluminense. Depois das atividades no gramado, aí Bruno Henrique foi até a sala de imprensa e foi homenageado. 100 gols com a camisa do Flamengo, ficou fora das finais, mas na semifinal contra o Vasco, ele marcou o seu 100º gol com a camisa do Flamengo. Está desde 2019 no Ninho do Urubu, 15 títulos conquistados, ídolo histórico, recebeu uma placa do diretor José Boto, também uma medalha, falou um pouquinho sobre esse momento, essa homenagem e, claro, sobre o momento atual do Flamengo, que é deixar o oba-oba de fora. E o mais difícil é você escutar coisas de pessoas que eu não poderia voltar a jogar em alto nível, eu não conseguiria voltar. E hoje a gente vê, não só no futebol, mas em outras áreas também, como a medicina está bem evoluída, né? A gente consegue trabalhar com todo a aparelhagem, o suporte da empresa. O Flamengo aqui, quando eu machuquei, me deu total apoio, confiança, que eu precisava naquele momento difícil. E como eu falei antes, o foco, a minha cabeça, a minha determinação que fez eu mais uma vez mostrar para todo mundo que estava falando que era errado. Então é isso que movimentou o noticiário rubro-negro também nesta quarta-feira, foi o desembarque de Jorginho, volante de 33 anos do Arsenal da Inglaterra, em solo carioca. Ele veio com a família passar alguns dias durante essa data FIFA, mas para conhecer a cidade, conhecer o ambiente, onde de repente poderá morar a partir do meio do ano. Ele segue em conversas com o Flamengo, aí uma possibilidade de assinar contrato por 2 anos e meio a partir de junho, quando se encerra o seu vínculo com o Arsenal, mas para o acerto ainda falta um pouco mais de conversa ali para desenrolar algumas situações, questões financeiras, como um bônus que ainda tem a receber do Arsenal até o fim do contrato, outras questões menores assim, fazer acertos. Então ele está aqui pelo Rio de Janeiro, não é que exista alguma programação de encontro diretamente com o Flamengo, mas de repente ele seguir aqui para o Ninho do Urubu, entender, conhecer a estrutura física do Flamengo, não pode aparecer em nenhuma imagem, tem contrato com o Arsenal, mas conversar ali um tete-a-tete com o Felipe Luiz e também com o José Boto, ele já os conhece, claro, mas aquela conversa cara a cara para saber as pretensões e aí acertar com o Flamengo, mas isso é tudo passo a passo, é uma mudança grande
na carreira do jogador há muitos anos no futebol europeu. Vamos lá, essa informação é importante, né? O Jorginho, segundo o Pedro Torre no Rio de Janeiro, é aquele famoso reconhecimento do território, não só para ele, mas para a família, né? O famoso, olha que legal, que praia bonita, hein, amor? Porque é aquela coisa, muito tempo na Europa, é uma outra vida, com prós e contras, não significa necessariamente só melhor, mas é uma mudança radical para um cara que tem longa carreira na Europa. Donan e Calçade, começando contigo, Calçade, mas já vem junto, Donan. O peso, caso o Flamengo faça esse movimento na janela de meio do ano, do Jorginho no futebol brasileiro. Acho muito importante, porque ele está dentro de um processo que é maior do que só a chegada do Jorginho. A gente fala muito de calendário e a gente vive os nossos programas às vezes, debatendo qual é o time ideal. O time ideal é uma miragem. Porque até o final do ano, o Flamengo vai fazer dezenas de jogos ainda. Então, o time ideal pode ser o time de hoje, mas o time que termina o campeonato, o time que ganha campeonatos, são equipes que têm uma variação boa, com qualidade, e é o que o Flamengo tem. Então, o Jorginho seria mais um grande nome numa equipe, num grupo que já tem grandes nomes. Para muita gente, pode até parecer um exagero. Pô, mais um. Mas no futebol brasileiro, para manutenção do Flamengo na ponta e na disputa das várias competições, as competições que ele participa, e ele entra para ganhar. Ele entra como favorito em Brasileiro, em Copa do Brasil, em Libertadores da América. E eu repito o número, até meio do ano, até a parada do Mundial, são 20 jogos. Você não vai ter semana livre. Depois vem o Mundial para o Flamengo. Tomara que o Flamengo prossiga no Mundial jogando, nas fases agudas, tentando decidir. Então, quando ele volta para continuar jogando no Brasileirão, na Copa do Brasil, Libertadores. Cara, se não tiver um elenco assim, farto, em quantidade e qualidade, não suporta. E o Flamengo tinha, nas últimas temporadas, em que ele não se deu bem. Ele tinha, quando você olhava para concorrência, no futebol brasileiro, ele era superior. Mas você não encontrava isso dentro de campo. Havia uma dificuldade, eu entendo que era de gestão do futebol, que você não conseguia reproduzir dentro de campo todo o orçamento destinado ao futebol. Toda aquela organização de alguns setores, porque não faltava ali no vestiário. E hoje o Flamengo tem. Com sua nova diretoria, Zé Boto. É um diretor, cara. É um diretor que ele tem olhar de treinador, que é a área dele, olhar de scout, de entender jogadores, quem que cumpre bem as funções, necessidades da equipe. Ele tem liderança. Você entendeu o que é este profissional dentro de um vestiário? É totalmente diferente. Que dá um suporte para um treinador em ascensão, rápida. E que nos deixa muito felizes porque, né, dona, a gente conversava, de repente tem um cara aí para o futuro do futebol brasileiro e europeu. Opa, surgiu. Pode ser o Felipe Luiz, tomara que seja. Então o Jorginho entra nesse contexto. Ele vem para fazer o Flamengo funcionar junto com os outros. Porque só nome, Mota, só empilhar nome sem gestão boa de vestiário, cara, é só gastar dinheiro. Dona. Não, eu acho que é uma grande contratação do Flamengo. A gente vê ali a minutagem dele no Arsenal. A gente está falando de um cara que é importante dentro do elenco do Arteta e de uma Premier League. Um jogador que já se testou em seleção espanhola, né, em Série A, agora na Premier League. E eu estava vendo uma entrevista recente do José Boto para o jornalista Vene Casagrande. Ele falava muito sobre esse Flamengo do Felipe Luiz não ter um primeiro volante. Porque os dois jogadores da base do meio campo do Flamengo, eles se alternam muito. Então, ora o Pulgar é um primeiro, ora ele é um segundo, alterna com o Nico de la Cruz. Eu acho que o Jorginho, ele é esse tipo de jogador porque ele circula muito o campo. Ele é um controlador de meio campo, ele tem muito dessa parte técnica de fazer o time funcionar. É um jogador muito acima da média tecnicamente e ele causa um impacto dentro de um coletivo já muito estruturado e muito organizado pelo Felipe Luiz. Pensando em projeção de temporada e em planejamento, o que o Flamengo está dando de indício é
Isso que o Calçade falou. Eu estou formando o elenco ainda mais forte porque nessa temporada tem o Mundial de Clubes e nessa temporada o Flamengo vai tratar o Campeonato Brasileiro como ele deve ser tratado por uma instituição desse tamanho e por um elenco dessa qualidade. Porque o Flamengo, nos últimos anos, ele deixou o brasileiro meio que de lado. Não acho que uma equipe treinada pelo Felipe Luiz, que hoje, para mim, é o treinador mais promissor do futebol brasileiro, que mais me agrada, é muito bom treinador. Eu não acho que ele vá tratar o Campeonato Brasileiro dessa forma, ele já vem falando um pouco mais sobre isso. Então, para você proporcionar as melhores peças possíveis dentro de um calendário exaustivo, é necessário contratar sim. E esse é um cara que veste a camisa e sai jogando. Esse é um cara que chega para brigar por titularidade. Né? Então, assim, grande contratação, tem tudo para ajudar muito o Flamengo, porque o Flamengo é um time que se impõe, não só fisicamente, mas tecnicamente. E o Jorginho tem os dois. Né? Ele é um jogador que consegue se adaptar facilmente ao estilo do Felipe. O calendário do futebol brasileiro, ele é caótico e ele é absolutamente assim, maluco. Ele retira a qualidade do campo. É difícil você enxergar a qualidade quando os clubes estão expostos a jogos todos os dias. Então, o que acontece? O que o Flamengo pode fazer? Aliás, o Flamengo deveria fazer. A primeira coisa que qualquer clube deveria fazer é lutar contra esse calendário criminoso. Mas é outra conversa. Eles não fazem. Então, o que o Flamengo está fazendo? Ele vai se sobrepor a esse calendário com uma quantidade de jogadores num nível muito alto que resista ao calendário e às variações dentro da equipe. Porque tem clubes que você olha para o 11 dele, é legal, mas precisou de 12, 13, 14, 15, ele não tem. Você mexe em 3 jogadores, cai. Outro dia eu vi um estudo muito legal, rápido. Chegaram à conclusão na Premier League qual era a quantidade ideal de trocas de um jogo para o outro, para manter rendimento. E em um calendário que também está ficando difícil. Aí eles chegaram ao número, 3. Dependendo da situação, 3. E variava muito, né, de acordo com as competições que os clubes participavam. Então, assim, um clube que varia e tem condição de variar, que é o Flamengo, ele vai surfar acima desse caos. E os outros que não têm tanto dinheiro, lute para melhorar o calendário. Enquanto seu Cartola não luta, o outro entendeu a situação e tem grana para agir, a chance de dominar é muito grande. Então, é isso que a gente está vendo. Quem quiser lutar contra isso e não tem grana, ajude a reformar o calendário. Enquanto todos estiverem submetidos, aquele que tem orçamento, inteligência e gestão pode se dar muito bem. Eu vejo o Flamengo nesse caminho. Donan, eu abri o noticiário do Flamengo dizendo que eu sou muito suspeito para falar do Bruno Henrique. Eu sou muito fã do Bruno Henrique. E teve um momento que foi na temporada que ele estava no Wolfsburg, porque teve um jogo dele pelo Wolfsburg na Alemanha contra o Real Madrid, que ele come a bola. Foi muito bem. Ele é eleito o Man of the Match e tudo mais. A carreira dele na Europa não explodiu, mas a gente sabe que isso não é o que define o sucesso ou não de um jogador, e esse Flamengo de 2019 prova isso com ele, com o Gabigol e tudo mais. Para mim, a gente está falando de um Flamengo que ganhou vários títulos nos últimos anos, mas o ano mágico é 19. E eu sempre falei, e me parece um debate de botequim, de boteco, assim, qual é o melhor? Todos são bons, mas o futebol é gostoso também para esse tipo de discussão. E para mim, o Bruno Henrique, 19, é o cara. Né? Foi inclusive eleito rei da América, mas pelos gols do Gabigol ele ficou imortalizado e como deve ser. Estamos falando de um cara simples, porque eu falei do Wolfsburg, porque naquela época ele voltou ao Brasil, e eu lembro ainda pelo Fox Sports que no meu programa houve um momento dele nas origens, um cara super simples, assim, uma história de vida daquelas 1 em 1 milhão no mínimo. Então eu sou muito fã do Bruno Henrique como jogador, como personagem do futebol e tudo mais. Qual é o tamanho desse cara? E esse começo de ano que eu acho legal é porque depois da lesão dele, um cara que tem uma lesão como o Bruno Henrique, você nunca sabe como ele vai voltar. Esse é o ponto. E o que eu acho que é muito interessante é ver que o começo do ano mostrou que ele pode voltar, se não a ser o cara do Flamengo, embora esteja sendo também, ter uma vida saudável de novo depois de um rompimento de ligamento.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Que o não Bruno foi- Henrique. Eu me alonguei porque eu realmente sou fã do Não Bruno foi Henrique. simples, hein? Contusão dele não era... contusão dele, assim, no joelho, Sim. era gravíssimo, porque não era só ligamento, você envolvia uma Sim, estrutura maior do joelho. exato. É multiligamentar. Então, assim, qualquer médico, com a idade que ele tinha, que ele tem, olhando para aquele diagnóstico, aquela situação, você fala assim, doutor, o senhor garante é a palavra muito forte, Sim. né? Faremos o melhor por É ele. isso. Mas ele conseguiu voltar como se nada tivesse acontecido, cara. Assim, então... Eu me alonguei, é raro eu me alongar, é que eu realmente sou muito fã do Bruno Henrique. Eu acho um dos personagens que mais me agrada no futebol brasileiro nas últimas temporadas. Não, primeiro que ele é gigante na geração do futebol brasileiro e ele se consolidou como ídolo eterno do Flamengo. Pelos 100 gols, 15 títulos, em vários deles sendo protagonista. Sim. Rei dos clássicos, é um jogador que se identifica muito com o clube e que representa muito bem o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo, quando vê o BH em campo, ele tem aquela confiança, né? É sobre pertencimento. Ele também teve um Campeonato Brasileiro muito bom antes do Flamengo, lá com a camisa do Goiás. Depois ele vai, né, pro futebol alemão, pro Wolfsburg. Teve um ano dele de Santos que ele arrebentou também. Arrebentou também, foi muito bem no Santos. Assim. Ele é um jogador acima da média, rápido, né, habilidoso, ótimo definidor. Cabeceio bom. Cabeçada também, impulsão, assim, é um jogador que tem a mentalidade vencedora, que não treme, que em jogo grande ele chama a responsabilidade. E o principal, a história dele mostra muito também de um vencedor, não só o vencedor do Flamengo e do Eterno, vitorioso como atleta, mas como pessoa. Porque a gente está falando de um jogador que não teve categoria de base, que começou tarde no futebol, com 21 anos de idade, e que teve que se recuperar, né? E passou por 2 dramas de lesões. Essa lesão do joelho, multiligamentar, e teve aquela lesão no olho também. Sim. Foi um grande problema dele na época de Santos. Tanto que quando ele chega no Flamengo, existia uma desconfiança de uma parte da torcida, né? E até um questionamento da imprensa, será que vai voltar a ser aquele Bruno Henrique que a gente viu no Santos? E o que ele mostrou é que ele voltou muito melhor. A melhor versão dele foi vestindo a camisa do Flamengo. Então, acho que, assim, muito bom o clube preservar a história e homenageá-lo enquanto ele está lá. 100 gols, 15 títulos, não é para qualquer um, não. Há muito tempo vestindo a camisa do Flamengo, obviamente foi valorizado, né, com mérito, né, por tudo que ele construiu, mas são histórias cada vez mais raras no futebol, né? Quando o jogador fica tanto tempo em alto nível, fazendo gol, sendo importante. Bruno Henrique, de fato, é gigante e ele é um vitorioso como atleta e como pessoa, né? Ele venceu na vida, passou por muita coisa e é bonito ver a emoção dele. É bonito ver também como ele gosta de vestir a camisa do Flamengo. Acho que o torcedor, ele fica emocionado ao ver. O legal dessa história é que são 100 gols, um monte de títulos, né? Sim. Você pode fazer 100 gols e não vir muita coisa. Nesse caso, cada gol tem um impacto em algum título aí. E em clássico também é um cara que decide. Então, isso é muito bacana. Ele tem 288 jogos, 100 gols e um número que é extraordinário, 52 assistências. Ou seja, ele gerou 152 gols nesses 288 jogos. Mais de meio. Passando a bola, mais de 50%, né, dos gols, porque ele tem 100 para 52 assistências. Então, cara, são números que assim, o Flamengo sempre gastou. E tinha a proposta do Palmeiras, o Flamengo segurou o Bruno e tal. Sim, mas o Bruno devolveu. Sim. Né? Ninguém fala, pô, o Bruno, né? Assim, só que contratão, mas ele está parado e tal. Não, só entregando o resultado. A característica dele é raro, né, cara? Ele é um cara que pode ser um segundo atacante, pode ser um cara de lado, mas que entrega muito gol, ele é muito eficiente, né? Sim. E, obviamente, com a ausência do Pedro, o Filipe Luís, né, vinha utilizando ele aí como um camisa 9, né? Hoje o que se vê menos ele como um beirada, né? Você olhando, você fala já... Mais próximo do gol. Né? Tem ali, Cebolinha, Charrel. Sim. E ele, na beirada, ele foi se aproximando da área e entregando muito. Quando era Gabigol e Bruno Henrique... Nossa Senhora. Você invertia os papéis. Você tinha Gabigol aqui levantando bola. O Bruno Henrique foi um festival de gols, assim, de entendimento. Foi demais. Realmente sou fã do Bruno Henrique. Parabéns pela marca e pela trajetória, Bruno.
A recente chegada de Jorginho ao Rio de Janeiro gerou grande expectativa entre os torcedores do Flamengo, especialmente devido às negociações anteriores entre o clube e o jogador. Embora Jorginho tenha afirmado que sua visita ao Brasil é apenas para férias, sem vínculo com possíveis negociações, sua presença alimenta especulações sobre uma futura contratação pelo rubro-negro. É importante lembrar que, em janeiro, o Flamengo demonstrou interesse em contar com o volante, mas o Arsenal não liberou o atleta antes do término da temporada europeia. Com o contrato de Jorginho se aproximando do fim, a possibilidade de um pré-contrato com o Flamengo ganha força. A contratação de Jorginho seria um grande reforço para o Flamengo, trazendo experiência internacional e qualidade ao meio-campo. No entanto, é essencial que o clube haja com cautela, respeitando os prazos contratuais e evitando criar expectativas infundadas na torcida. A chegada do jogador deve ser vista como uma oportunidade de fortalecer o elenco, desde que alinhada às necessidades e estratégias do clube para a temporada. E aí, nação? O que vocês acham? Jorginho no Mengão seria um acerto ou não vale a aposta? Deixa aí nos comentários sua opinião. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Flamengo. Tamo junto e até o próximo vídeo.